noite. Obrigada, Adriano. Obrigada, Wilson, por aceitar nosso convite. Ainda mais nesse painel com um tema super relevante, que é a prosperidade e crescimento do Brasil. Então, gostaria, Adriano, que você começasse com a sua apresentação. Fique à vontade. Falou para ficar à vontade, se deu mal. Vou ficar de pé aqui, gente, porque eu sempre esqueço de tomar Ritalina, então eu não consigo ficar parado. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos aqui em Vitória. Mas antes eu gostaria de fazer um esclarecimento. Tem muita gente falando aí que eu tenho falado nas minhas palestras que tem que privatizar tudo, que tem que acabar com o Estado. O pessoal está falando isso. Eu quero deixar uma coisa bem clara. É verdade, eu estou falando isso mesmo, é para fazer isso mesmo. É para acabar com esse negócio. Hoje eu estou aqui para falar só das fake news. Eu quero acabar com a maior fake news que, para mim, a maior é que o socialismo funciona. Essa não tem jeito, é a maior do mundo. Mas tem uma... É isso mesmo. Mas tem uma que engana a gente. Enganam pessoas, até infelizmente, como acabamos de falar aí, o nosso excelentíssimo vice-presidente também é enganado com essa fake news, que é infraestrutura é um monopólio do governo que tem que ficar lá na mão do Estado para ele poder trazer progresso e crescimento para o país. Gente, essa frase é um dos motivos do atraso nacional, principalmente num país como o Brasil, que é um país continental, de achar que a gente tem que deixar a nossa infraestrutura, a nossa logística na mão do Estado. É por isso que está tudo errado. Primeiro, se estivesse dando certo, eu não estou criticando aqui se estivesse dando certo, tá? Porque se alguém aqui veio de trem-bala, eu peço desculpa para a minha apresentação agora. Quem que veio de trem-bala? Ninguém, né? Ninguém veio. Estamos 200 anos tentando fazer infraestrutura e não damos conta. Então, vamos baixar a bola, vamos tentar algo diferente, tá? Não tô pedindo algo absurdo, tá bom? E as pessoas falam assim, não, mas isso não tem como, Adriano. Isso é impossível pensar em infraestrutura, ser um Estado, é importante. E para isso, né? Está aqui o padre Quevedo para dizer que isso não é que existe, né? Essa aqui é só o velho que entendeu essa do padre Quevedo, mas tudo bem. Eu quero falar da história das ferrovias americanas, que é o grande tabu da história. Mas todo mundo fala assim, por que o Brasil não volta para os trilhos, né? O Brasil precisa ir para os trilhos, o Brasil precisa, né, de ferrovia, que nem os Estados Unidos. Então, vou contar a história dos Estados Unidos para você. O projeto de ferrovia dos Estados Unidos, feito pelo senhor Abraham Lincoln, é esse projeto aqui, das ferrovias transcontinentais, né? Para quem não sabe, o Lincoln, ele era, antes de ser presidente, ele era lobista de ferrovia, vocês sabiam? Aí ele vira presidente, ele tem um grande projeto, fazer grandes ferrovias, né? Ele tem ideia, na verdade, não de uma grande, a gente conhece aquela história da grande transcontinental, que é os caras quando juntam as ferrovias, põem um pino de ouro lá. Na verdade, gente, eram 3. Era a do sul, a do norte e a do meio. As duas da ponta do norte e do sul deram errado. A do meio foi uma catástrofe, um projeto extremamente corrupto. Eles contrataram 2 empresas para ir construindo as ferrovias. Chegou uma hora que uma passou do lado da outra e continuou, porque as empresas recebiam por quilômetro. Então elas começaram a passar uma da outra. Chegou na hora que falaram assim, não, para com essa bagunça, vamos combinar um lugar de encontrar e vamos encontrar lá. Então foi um projeto que deu super errado. A ferrovia, quando ficou pronta, ela era ruim, a inclinação nas montanhas rochosas era super problemático, muita curva, olha o projeto aí, cheio de curva, porque os caras ganhavam por quilômetro e ganhavam área que o governo dava para essas empresas, para elas explorarem. Então, o projeto estatal de ferrovia americano deu tudo errado. Adriano, mas e as ferrovias do cara? Por que as ferrovias são top pra caramba? Por causa desse velhinho que está no meio da foto. Se você nunca escutou falar de James J. Hill, você não sabe que o John Galt existiu de verdade. É esse cara aqui, ó. James J. Hill foi um cara que começou a fazer ferrovia. Ele era ele é parecido com o Barão de Mauá, que ele mexia com cabotagem, e aí depois ele começou a mexer com ferrovias, pequenas ferrovias, ali perto de Minnesota, né, Minneapolis. E aí, o que aconteceu com ele? Ele era totalmente diferente, porque ele mesmo comprava a terra e fazia ferrovia. E aí, o que ele fazia? Ele comprava mais terras, desenvolvia atividades econômicas ali, desenvolvia até questão de fazendas modelo, para começar a atrair mais colonos, e aí fazia a ferrovia, porque logística é isso.
Logística não é o transporte é um pedaço da logística. Transporte é atividade meio. O transporte ele serve a outras atividades. E onde estão essas atividades? Essas atividades estão na mão do mercado. Então, quem tem que fazer logística, quem tem que cuidar do transporte? São as empresas, não o Estado, não é um burocrata que tem que dizer onde vai passar. E aí ele foi construindo o arco que os Estados Unidos, o governo americano não deu conta de fazer, o Arco Norte, começou a fazer um monte de ferrovia, fazendo muitas ferrovias com o objetivo de conectando propriedades, conectando negócio. O objetivo era a ferrovia ser o meio, que é o objetivo do transporte. E aí, com isso, ele foi crescendo, né? E aí ele teve a sacada de fazer a ligação com o Golfo do México, porque ele já tinha conseguido fazer a conexão do Atlântico com o Pacífico, só que rapidamente surgiu um problema muito grande nos Estados Unidos. Qual que era o problema? O antitrust chegou porque ele tinha as tarifas mais baratas que a gente tinha era do cara. Por quê? Porque era uma parte do negócio dele de transporte. Ele ganhava grana com logística, com outras empresas, propriamente dito. E aí falaram, não, você está cobrando barato, você está atrapalhando o mercado. Né? O Sherman Act Antitrust ele é de 1890, mas foi chegar só no setor ferroviário em 1904. E aí o setor ferroviário americano entrou em decadência, galera. Que só foi acabar a decadência do setor ferroviário americano em 1980, com uma abertura de mercado, não de concessão, tá, gente? Mas de realmente deixar o setor privado ativamente participar das ferrovias. E olha o que aconteceu com o setor ferroviário. Houve uma mudança drástica na década de 80. Um paralelo aqui com o Brasil. O Brasil, a gente nunca teve participação efetiva da iniciativa privada. A iniciativa privada foi convocada algumas poucas vezes quando o Estado quebrava. O Estado em infraestrutura no Brasil é tipo, sabe aquele seu primo drogado que gasta a grana do seu tio e aí ele some um tempo, aí ele volta sem dinheiro e pede para o pai, agora eu vou mudar, vou parar de usar droga e tal. É isso, o Estado é esse, viciado, esse cracudo. Entendeu? Que só sabe torrar o dinheiro. Aí ele lembra da iniciativa privada. Vocês podiam fazer... Aí a história da concessão. Pô, você já fez um projeto horrível, um projeto de merda, e que agora que a gente põe a grana no privado aqui, você está louco. É isso o projeto que a gente tem hoje no Brasil. Tá? E esse é o sistema diferente do Brasil americano. Você não está conseguindo ver todas as empresas. Vou mostrar aqui para você. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 e um monte. Por quê? Porque nós temos uma coisa que a gente não incentiva no Brasil, que é o tal das short lines. São ferrovias pequenas empresas que podem fazer sua pequena conexão que você precisa para alimentar o seu negócio. Olha aqui, eu dei um zoom aqui. Olha o tanto de pequenas ferrovias que fazem, na verdade, uma grande conectividade geral, onde você deixa as empresas se conectarem. Eu não sei aonde esse quadradinho vermelho, essa ferrovia liga. Às vezes não está ligando nada a lugar nenhum, mas dane-se, é o cara que fez. Se vai dar grana para ele, é problema dele, é grana dele. Por que o Estado tem que intervir? Deixa o cara, velho. Né? Outra coisa, é monopólio natural, não cabe concorrência. Olha, eu peguei aí o polígono Dallas, Washington, Detroit. Você tem mais de 5 empresas com o trilho do lado da outra, velho. Competindo por um mercado, não tem essa, é monopólio natural, se fizer um trilho para fazer mais do lado. Então vai lá para os Estados Unidos, lá para você ver, ué. Tem trilho para caramba, é que a gente, não, tem que ser o Estado, tem que cuidar disso daí. Vamos falar do Brasil, que meu tempo está estourando já. O novo marco ferroviário, Adriano, você acha que vai mudar muita coisa? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Foi uma coisa muito boa o marco ferroviário, porque a gente deixou de ser União Soviética. O sistema de transporte no Brasil era a União Soviética, velho. É o Estado que constrói, o Estado que projeta, é o Estado que faz tudo, e o Estado que tinha que tocar. Né? A gente construiu uma empresa para fazer o trem-bala, velho. Uma empresa estatal para fazer o trem-bala. Aí não deu certo, teve que trocar o nome da empresa, existe até hoje aquele raio da EPL. Né? Coisas ruins do projeto. Então foi ótimo porque a gente deu um fôlego. Agora pode ter autorização do governo. Né? Que é justamente o lado ruim. O Estado é quem decide, ele pode dar autorização para você, mas ele tem que dar a bênção dele para você. Mas pelo menos agora a gente pode fazer. Né? Claro, saiu segunda-feira a publicação da resolução 11.200, agora esqueci o número,
que justamente regulamenta o marco ferroviário, que fala lá, ó, a NTT que vai dar autorização. Pô, ferrou, né? Tinha que falar no decreto lá, ó, se você cumprir isso, pode fazer. Tem erro não, a NTT só vai entrar nesses casos aqui, que era o ideal. E a mesma coisa aconteceu com os demais marcos. O marco da cabotagem, a gente vivia um socialismo do mar, não era nem BR do mar, era comunismo do mar. Né? Agora pode ter essa possibilidade. Mesma coisa o transporte rodoviário, os outros tipos de transportes. Nesse governo que nós tivemos uma abertura pequena, né? E um pouco de abertura já deu uma sinalização muito grande de mudança do mercado. Tá? Transporte aéreo, né? O voo livre e tal, essas coisas. Então, esse é o grande problema nosso. A gente começou a dar um pequeno passo. Será que esse passo vai dar continuidade? Será que esse próximo governo vai dar continuidade? Duvido. Não que vai revogar, tá, pessoal? Não vai revogar, não. Mas só do BNDES por dinheiro subsidiado, ninguém vai mais querer gastar dinheiro privado. Eu vou no dinheiro do governo, eu vou seguir o projeto do governo, as ideias do governo. Então, a chance de dar muita coisa errada é muito grande. Tá, joia? Para finalizar, então, minhas recomendações. Minhas recomendações para o Brasil mudar é o seguinte. Você pode até, antes de falar, você pode até achar um pouco utópico, mas eu gosto muito do que o Hofbauer fala no livro A Ética da Liberdade, que é o seguinte: se eu não acreditar que o Estado, se eu não trabalhar todo dia para fazer o Estado acabar, ele nem vai diminuir. Se eu ficar falando, vamos diminuir o Estado, ele não vai diminuir. Né? Se eu não faço um trabalho para acabar com isso, não é que vai acabar, Adriano, você acredita que o Estado vai acabar? Não, mas se eu não trabalhar todo dia para ele acabar, ele nunca nem vai diminuir. Então, algumas recomendações que eu faço. Primeiro, tem que acabar com a infraestrutura estatal, tem que ser tudo privado. Tem que abrir mercado para justamente acontecer a concorrência, para alguém poder abrir o trilho do lado do que o concessionário está hoje. Tem que acabar com com posse de terra estatal. Se vierem falando, o governo vai fazer reforma agrária, o pessoal do MST agora está tudo aceso, né? Vamos fazer reforma agrária. Vamos fazer então, começa com as terras do Estado, que é o cara que mais tem terra no Brasil, é o Estado. Vamos fazer a reforma com a terra do Estado, que é o que mais atrapalha a gente fazer um projeto de infraestrutura. Você tem um porto ali grande, aí você vai aumentar, não pode, porque a terra ali do lado é do Estado e não pode, não sei o quê. Né? Quando eu estava no Ministério da Economia, um do projeto que eu trabalhei e deu errado pra caramba, era vender para estrangeiro. A gente não pode vender terra para estrangeiro, velho. Não pode vir dinheiro de fora para o Brasil Pô, isso é um maior atraso, e o projeto ficou parado. Outra coisa, tem que acabar com o Ministério de Infraestrutura. Infelizmente, vai aumentar o número de ministérios na nossa área, mas tem que acabar. Na época do Império, sabe quem construiu as ferrovias? A época que a gente mais teve ferrovia foi na época do Império. Sabe quem tocava as ferrovias? O Ministério da Agricultura. Por quê? Porque transporte é atividade meio. Ele tem que servir a atividade econômica que gera a riqueza para ser transportada. Então, era do Ministério da Agricultura, que transportava café, transportava outras coisas, blá, blá, tá? Tem que acabar com a agência reguladora também. Cara, a agência reguladora é um saco, velho. Os caras só atrapalham. Desculpa se é alguém que trabalha na agência reguladora, mas, bicho, vocês mais atrapalham do que ajudam. Adriano, vai virar uma anarquia. Não, a gente faz exatamente o que existe no setor ferroviário americano. A gente cria mecanismos de autorregulação. Nos Estados Unidos, tem a agência reguladora das ferrovias? Tem. Mas eles têm uma empresa que eles mantêm, que faz ali tipo uma regulação própria deles. Eles mesmo combinam lá o que... Não, vamos mudar a regra da bitola, a partir de agora vai ser desse jeito e tal. Então, eles têm lá meio que alguém que ajuda eles a resolver problemas. Quando a bronca é muito grande, o problema é muito grande, é aí que eles vão acionar o Estado. E não como é hoje, que qualquer picuinha o Estado tem que resolver, tem que parar na mesa lá do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes. É um inferno que a gente vive hoje. Então, a gente precisa fazer essas grandes mudanças sempre com a ótica de que a gente precisa acabar com o Estado. Porque se a gente não acabar com o Estado vai acabar com a gente. Adriano. Gente, muito obrigado. Adriano, muito bom, muito obrigada. E pelo começo, o debate vai ser bom, né? Por esse começo. Agora, Wilson, você pode compartilhar com a gente? Vamos lá. Depois dessa do Adriano aqui, vou contar um caso real, então, de que o Estado abriu mão de um negócio. Vamos lá. Passa para lá. Para cá. Só um minuto. Isso aí. Bem, enquanto o pessoal resolve aqui. Bem, pessoal, primeiro...
Primeiro, eu queria agradecer o convite do Instituto. Prazer novamente estar aqui com vocês, muito feliz, né? Fico a segunda vez que eu interajo aqui com o Instituto. Queria agradecer o Guilherme, que está comigo aí o dia todo. Não sei se todo mundo sabe, mas o Instituto nomeia, né, um apoiador. E o Guilherme está comigo aqui desde cedo. É muito legal participar. Outra curiosidade é que até o último evento eu estava na plateia como espectador, né, e esse ano fui convidado a estar aqui. Então, estou muito feliz aqui pessoalmente, né, do ponto de vista da carreira, de ter alguma coisa para contribuir, né, e aí fica também aí o caso aí para todo mundo que está aqui. Um dia pode estar aqui na frente falando sobre algum assunto. Nunca esperava estar aqui, mas a vida me levou para esse novo caminho de vida, que é tocar o projeto do novo Porto de Vitória, né, o primeiro porto privatizado da história do Brasil, primeira autoridade portuária privatizada na história do Brasil. Eu sou capixaba também, nascido aqui em Vitória, tive uma carreira que começou aqui, mas depois fui para fora e voltei, e agora estou lá, há 2 meses praticamente, tocando esse novo projeto, que tem me desafiado em todos os sentidos, né? Não só profissionalmente. Beleza, obrigado. Não só profissionalmente, mas também pessoalmente, pela quantidade de desafios que é assumir uma empresa que era pública. O Adriano comentou bem aqui, né, que a visão dele, né, privatiza tudo. Esse é um caso que aconteceu nesse último governo, né, isso vinha sendo tratado pelo Tarcísio desde a época ainda que ele não era do governo Bolsonaro. Quando ele assumiu, ele tocou esse projeto. E assim como foi nos aeroportos, uma sequência de privatizações, nos portos se iniciou por Vitória, que era, no entendimento, né, uma autoridade portuária menor, um pouco mais organizada, e foi um piloto que deu certo. O leilão aconteceu em 30 de março deste ano, e a gente assumiu aqui efetivamente, né, no dia 20 de setembro desse ano. Então, é muito recente, um caso novo, no qual o governo, né, concedeu à iniciativa privada a gestão de um desses ativos. Para quem não conhece um pouco, não é muito familiar do que é o porto, né, essa foto aqui mostra basicamente todo o ativo. Aquele é o canal de Vitória, o lado de cima é Vitória, o lado de baixo é Vila Velha, aquela pedra é a Pedra do Penedo, né, Avenida Beira-Mar. Para quem caminha ali ou passa por essa região, já deve ter visto um complexo ali de portos, né, relevante. E essas áreas pintadas são todas as áreas no qual o Porto de Vitória, de alguma forma, faz algum tipo de negócio. Então, talvez dentro, né, do arco aqui metropolitano da cidade, é a maior empresa, do ponto de vista físico, de espaço, né? Tem mais de 500 mil metros de área, tanto Vitória quanto Vila Velha, né, para se desenvolver negócio. E isso era gerido até setembro desse ano por uma entidade pública, pelo governo federal, uma empresa estatal, 100% estatal. Então, eu acho que a gente está enfrentando um desafio lá agora, Adriano, até importante, né? Assim, privatizar é uma coisa, tocar a empresa privada, né, é um outro desafio. E a gente está lá nesse momento agora, né, com um time novo chegando, né, a gente acabou de formar uma nova diretoria na empresa, de privada, né, trouxemos gente de mercado, inclusive, discutindo bastante, né, o que a gente quer dessa empresa, qual que é o plano dessa empresa. Uma curiosidade, né, quando você vai para a Espanha conhecer um porto, Porto de Valência, por exemplo, já tive a oportunidade de estar lá, o presidente do porto ele está lá há 20 anos. Troca governo, direita, esquerda, centro, o presidente do porto não muda, é uma gestão técnica, é alguém de porto que está lá tocando, não é um apadrinhado político, né? E o que aconteceu aqui no meu primeiro dia que eu cheguei na Codesa foi que algumas pessoas que estão lá há 20 anos, 40 anos, me falaram assim: ô presidente, prazer te conhecer, você é o 18º que passa aqui desde quando eu estou aqui. Então, a gestão pública ela faz com que isso aconteça. Tem presidente na Codesa, não sei se todo mundo sabe, que ficou um dia no cargo. Foi nomeado, imediatamente deu ruim, desnomearam. Tem presidente que ficou 1 ano. A média lá é 1 ano. Né? Então, qual o plano, né, para gerir um ativo desse porte, né, com essa relevância? Qual que é o projeto do Porto? Ali existe um projeto de 2 anos, de 1 ano. Até aquela gestão, né, tá presente. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho 21 anos que eu trabalho com Porto, sempre trabalho em terminal privado. Quando o cara me ligou e me chamou, eu falei: opa, alguém que conheça de Porto, porque se fosse político eu não seria convidado. Nunca tive envolvimento político com ninguém, 0. Então, por isso eu aceitei. Falei assim: olha, é uma chance de que isso dê certo.
E a gente está no Brasil, eu entendo todos os riscos, mas eu entendo também que, com um contrato assinado, né, mesmo eventualmente com uma mudança de governo, eu acho que o risco é muito baixo desse projeto não continuar. Então, a gente está lá agora, né, tocando esse ativo, com várias oportunidades. Ali, basicamente, o que está verde ali é áreas que estão livres para fazer negócio. Tem área que está lá ociosa, na cara do centro de Vitória, uma área super nobre, né, a gente discutindo o porto em Aracruz, um monte de coisa, e tem ali uns 300 mil metros que estão parados ali para se fazer negócio. Além do lado de Vitória, aquela área azul ali, né, que é o cais comercial, que tem uns galpões, inclusive, é uma área para se fazer negócio. E está lá, quem passa, né, vê aqueles galpões, vê aquela área ali parada, e eventualmente não sendo aproveitada para bens da sociedade. Porque esse porto, apesar dele ter sido privatizado, a essência dele continua pública, é uma concessão, e ele está ali para atender os interesses econômicos do Estado do Espírito Santo. Eu não tenho interesse aqui em atender coisas lá do Nordeste, não. É um porto muito específico e vocacional para atender essa região do país. Então, importação de veículos, eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui é um dos 30% dos veículos que são importados no Brasil entram por esse porto. Importação de fertilizante para a região de Goiás, do Centro-Oeste, entram por aqui. Container, e vários outros aqui, poderia falar offshore. Né? Estamos instalando agora, na área 9, ali, um terminal gigante para abastecimento de diesel e gasolina nessa região. Então, ele tem uma relevância econômica muito grande quando a gente fala do Espírito Santo. Esse é hoje o principal complexo portuário para se fazer negócio. Mas ele não é só aquilo. Né? A Codesa, né, o Porto de Vitória, é muito mais do que aquela área ali do centro. A gente tem uma área disponível em Aracruz Celulose, ali é Portocel, a Suzano ali atrás, então em 560 mil metros quadrados de área, de frente para o mar, né, numa área industrial super relevante do país, e essa é uma área pública que estava lá. Primeira semana que a gente assumiu, a gente foi lá, você não consegue entrar, é mato, do lado, atrás, na área privada. Né? A Suzano fez um complexo, do lado fizeram o Portocel e a área pública ficou lá parada. E outra curiosidade também é que, nesse primeiro mês lá, a percepção clara de uma demanda reprimida para se fazer negócio enorme. Várias empresas querendo fazer negócio com o Estado, várias empresas grandes querendo fazer negócio com o Porto de Vitória, e eles, em determinados momentos do passado, por questões de interlocução ou pelo modelo de negócio que era colocado no público, eles desistiram. E aí, só o fato de falar assim, assinou, está lá, tem uma pessoa nova lá, é uma enxurrada de demandas, né? E a gente está tentando agora tirar um pouco desse atraso, né? E, eventualmente, começar a fazer negócios de discussões no âmbito privado. O potencial é enorme. Né? Hoje o Porto faz 8 milhões de toneladas, a gente acredita que isso pode chegar a 14 milhões, com aquele ativo que está ali, e pode, de fato, transformar o Espírito Santo num hub logístico muito maior do que o que a gente fala. A gente fala, o Espírito Santo é um hub logístico, tem vocação logística, mas quando você vai ver os ativos, né, eles não demonstravam, na realidade, tudo isso. E eu acho que agora tem um diamante aqui no Estado que não estava lapidado. Se a gente conseguir levar a ferrovia para dentro do porto, já está lá a ferrovia, não precisa de grandes investimentos, não precisa de novo ramal, não precisa de novo trecho, Minas, Vitória, não precisa de nada disso. Tem a linha Ferro Vitória-Minas, chega lá dentro. Só que quando você anda pela linha, você vê que o portão que acessa o porto está quebrado, o mato está alto, a chave está faltando uma manutenção, e aí a Vale falou assim, eu não vou lá. Então, com uma reforma que é uma obrigação dessa concessão, a gente acredita que, e com o interesse, né, dos operadores ferroviários, a gente acredita que isso vai alavancar o Estado de uma forma super grande, e aí esses números ali são os números que a gente trabalha. Então, do ponto de vista de infraestrutura, né, eu puxando aqui um pouco para o Estado, apesar de falar do Brasil, eu acho que a gente tem um diamante na mão aqui, que a gente, sendo bem lapidado, né, a gente vai poder trazer para cá uma competitividade muito grande. Para concluir, esses são os números. A gente está falando em quase 1 bi de investimentos previstos nessa concessão. É uma concessão de 35 anos, que está no primeiro mês, 1 mês e meio, então é muito recente, mas a gente está falando em quase 1 bi aí de investimentos total, só naquelas áreas que vocês estão vendo, no centro da capital, no centro de Vila Velha, 1 bi de investimento. Então, é muito emprego, é muito negócio, é muita arrecadação para esses municípios e para o Estado, e a gente está lá buscando isso. E só para concluir um pouco aqui também, eu acho que o Adriano acabou falando bastante de ferrovia, né, mas o painel também pedia para abordar um pouco de Brasil. Só queria
puxar também o que aconteceu nesses últimos 3 anos, né? Assim, longe de ter viés político aqui, mas vamos pegar uma foto do que aconteceu. Espero que daqui a 3 anos eu seja convidado novamente com outra foto dessa aqui. Mas a gente está falando de tudo que foi leiloado. Eu estou falando de 1 bi só na Codesa, só no Porto de Vitória. Se você pega tudo que foi leiloado nesses últimos 3 anos, né, a gente está falando de mais de 900, é quase 1 trilhão de investimentos já contratados. E aí, assim, eu vejo direto o ministro falando isso, Tarcísio, né? 1 trilhão de investimentos, quem acompanha ele já deve ter visto ele falando isso. 200 projetos. Eu sou a prova viva. Assim, um dos projetos que aconteceu, a gente já está com uma carteira de investimentos para soltar agora, né, no Estado. Né, são 8 obras que eu tenho que fazer. Estamos lá trabalhando agora para soltar isso. E investimento, emprego, vai acontecer agora aqui por conta disso. Imagina isso para 168 projetos. Então, é uma oportunidade, né, na mão muito grande, e esse reflexo ele não é agora. O leilão da Codesa ele foi em março. Eu entrei na Codesa em setembro. Talvez o primeiro investimento relevante que a gente vai sair do papel vai ser em fevereiro, março do ano que vem. Vamos imaginar assim, chutando aqui. Então, pós-leilão, tem um time aí de 2, 5 anos para a gente começar a ver, na prática, os investimentos e as contratações acontecendo. E isso aqui foi agora, de 2, 3 anos. Então, eu imagino que esse próximo ciclo agora já vai ter um fruto desses projetos todos, né, na área de energia, transportes, muito forte. E uma expectativa, né, de que isso continue. Apesar da transição de governo, não é possível, né, que alguém olhe isso e não entenda que isso faz com que o país cresça, né, que traga investimentos, pessoas, emprego, qualificação. A gente tem déficit de qualificação de porto, não tem faculdade de porto. Se vocês olharem aí, não tem direito, está administrando, tem que formar gente. Então, tem déficit de qualificação e a gente está muito empolgado com isso que está acontecendo, não só no Porto de Vitória, mas com toda essa foto aí, porque você projetar isso para todas as frentes, né, é uma oportunidade enorme de que o país dê um salto. Mas, como o Adriano falou, né, ainda é pouco. Acho que tem que fazer muito mais. Mas, para começar, é isso. Muito obrigado. Obrigada, Ilson. Como a gente falou de privatização, gostaria de começar o nosso debate perguntando ao Adriano. O setor privado ele investe em tecnologia, que traz produtividade, traz margem, só que chega num momento que ele passa por entraves pelo setor público, por tudo isso. Como que a gente consegue como você acredita que a tecnologia contribui para a agilidade, modernização e avanço desse crescimento e como transcender essas barreiras? Você tocou no ponto mais interessante, né? A gente acredita que a iniciativa privada consegue fazer um carro super moderno, gastar tecnologia e tal, mas não dá conta de fazer um asfalto, né? Precisa do Estado fazer o asfalto, né? Eu acho que esse é um dos primeiros memes que eu vi quando eu comecei a discutir movimento liberal, era justamente isso. Cara, a iniciativa privada tem todas as ferramentas para oferecer a infraestrutura que a gente precisa. Eu lembro que no meu primeiro livro que eu escrevi sobre transportes, logo assim que eu tinha terminado o doutorado de transportes, eu escrevi um livro, juntei alguns amigos, e aí eu fiz a seguinte conta. Eu peguei todas as perdas que o setor de soja tinha, só daquela soja que fica... Sabe aquela sojinha que você está andando atrás do caminhão da soja, fica caindo aqueles grãozinhos ali? A gente pegou 1 ano de perda. Sabe quanto que representa em infraestrutura 1 ano de perda de soja no caminhão? Representa você fazer metade do caminho duplicado de Sorriso até o Porto Santos. 1 ano de produção de soja. A gente podia entregar para a iniciativa privada, falar assim, velho, se vocês quiserem fazer ou rodovia, vocês escolhem. Esse é o meu problema com o Estado. Por que tem que decidir que é ferrovia? Por que o burocrata de Brasília tem que decidir que é hidrovia? Cara, deixa o mercado resolver. O cara que produz é que sabe o melhor veículo para carregar aquela mercadoria dele, o melhor jeito de chegar lá no porto e fazer... Ele consegue conversar com os parceiros comerciais que estão lá no porto para saber qual que é o melhor jeito daquilo chegar. E dá para fazer, porque a grana é perdida com a burocracia, é perdida com a infraestrutura que a gente não tem. Eu aposto que se a gente deixasse para a pessoa fazer, ele faria. Mas por que não faz? Né? A última delegação que eu recebi ainda quando eu estava no Ministério da Economia foi justamente do Emirados Árabes. Os caras queriam investir num porto aqui no Brasil, mas falaram assim, tem uma tal de
tem uma taxa aí que tem hora que a agência fala que tem que pagar, tem hora que a agência fala que não tem que pagar, o THC2, tem que pagar, não tem que pagar. A gente não investiu ainda porque a gente não sabe se aquilo vai ter que pagar, se não vai ter que... Como é que é? Eu falei assim, rapaz, é uma pergunta muito boa, que a gente aqui está discutindo e cada hora a agência fala que tem que cobrar, depois fala que não tem que cobrar, depois vocês não sabem por que eu quero acabar com a agência reguladora, vocês acham que é só porque eu não gosto, mas é porque atrapalha muito. Então deixa o mercado resolver. Não que o mercado é um mundo de flores. É importante dar esse recado para quem é libertário que está assistindo a gente. Quando eu falo que o mercado resolve, não é que vai virar Disneylândia, vai virar um mundo perfeito. Não. É que o mercado, justamente como ele tem tecnologia, ele consegue estar envolvido com inovação, ele corrige a falha mais rápido do que o governo. Né? Uma gestão privada de um porto, agora, vai resolver problemas mais rápido do que ter que reportar Brasília. E Brasília vai decidir se aquela decisão tem a ver com a política do momento. Cara, o privado resolve. O mercado ele corrige mais rápido as falhas do que o governo. E aí é onde a tecnologia entra. Né? A gente fala de cidades inteligentes, de todas essas coisas. Cara, é a iniciativa privada que está sendo travada pelo Estado. Muito bom. Ilso, pegando esse gancho de tecnologia e tudo, imagino que você encontrou um grande desafio quando chegou, tá no desafio ainda, né? Queria que você pontuasse esse aprendizado que você está tendo, falando sobre produtividade, sobre, né, crescimento, quais são os pontos que você vai focar a partir de agora, porque a gente espera aí que esse exemplo sirva para outros portos, né? Legal. Puxando um pouco o que o Adriano comentou, né? Os desafios, quando você migra do público para o privado, eles são assim, diários. Vou te contar algumas curiosidades aqui. Né? Para você fazer uma compra no ambiente público, licitação, leilão, pregão eletrônico, aquilo tudo. Né? E quando a gente virou a chave para o privado, a gente não tinha a gente teve que trabalhar num novo método de compras, porque o sistema desligou. E você não tinha dentro da empresa conhecimento para fazer negociação com o fornecedor, por exemplo, que parece ser o básico. Né? Fazer um bid, três propostas, vem aqui, negocia com o fornecedor, e aí, cadê o negociador do fornecedor? Não tinha, cara. Então, assim, e aí você tem que estabelecer os procedimentos do zero, é como se estivesse começando uma empresa do zero. E aí vem o primeiro desafio, Samara, que é manter a empresa funcionando nesse novo ritmo. Virou a chave, caiu os negócios, caiu esse sistema. Você tem que continuar comprando as coisas, café, água, equipamentos lá para operação. A gente teve que rapidamente estabelecer um novo fluxo de suprimentos do zero e ainda pegar pessoas que estavam lá, que a gente queria apostar nela, a pessoa falava, eu não sei negociar, vai aprender a negociar com o fornecedor. E aí a gente agora está implementando procedimentos do âmbito privado no ambiente público, que era no ambiente público. Então, a manutenção, continuar a empresa funcionando e ofertando serviço aos usuários foi o primeiro desafio. Manter o porto funcionando. Porque tá lá, os navios continuam indo, os caras não querem saber se privatizou ou não. Então, esse é um primeiro ponto. De curto prazo, eu tenho obrigações para cumprir. Então, eu tenho que fazer alguns investimentos. Eu já comentei algumas vezes, né? A gente tem que reformar os galpões do centro de Vitória, por exemplo. A gente tem que fazer dragagem de manutenção. Tem os galpões lá de dentro do porto que eu tenho que executar. E aí, depois eu passo para o longo prazo. Eu tenho que criar um plano de porto, eu tenho que ver para onde esse porto quer crescer, qual é a vocação desse negócio. E o quarto e último, Samara, é a mudança cultural da empresa. Você tem hoje na Codesa 240 empregados concursados, que estão lá há 20, 40, tem gente lá de 45 anos, que viveram a vida toda nesse ambiente público e que tem um processo de adaptação. A forma de gestão, método, meritocracia, a forma que o privado toca o dia a dia de uma empresa versus o que eles tinham de realidade. Então, esse choque cultural, que acaba, na minha visão, sendo um choque cultural, ele tem que ser muito bem cuidado, para que as pessoas ali consigam ter oportunidades, né, de se desenvolver, de se aperfeiçoar. Tem muita gente lá que quer ficar, que quer se aperfeiçoar profissionalmente, mas nunca teve a oportunidade. Então, eu acho que manter a empresa funcionando, focar no curto prazo, já começar a pensar no longo prazo, né, e essa transição cultural da empresa tem sido os grandes desafios ali nesses primeiros meses aí de concessão. Muito obrigada. Adriano, hoje, com a guerra da Rússia e Ucrânia, com a quebra de safras internacionais, o Brasil tem a oportunidade de realmente alimentar o mundo, né?
E a gente vê que a gente tem muita burocracia, você comentou sobre essas perdas no caminho. Então, assim, como que a gente supera esses entraves para isso chegar lá no porto, para isso chegar no nosso sucesso? Olha, se eu falar aqui a receita do sucesso, eu vou estar sendo tirânico também, né? É só fazer isso que vai dar certo. Eu acho que essa é a mágica do mercado. A gente não tem essa informação está no mercado, está nas pessoas. Que coisa maravilhosa ver que agora alguém vai pensar o porto, né? Por exemplo, desligou tudo, né? Eu estava vendo você falando, achando sensacional. Tipo assim, como é que se pensava a vocação do porto antes? Era alguém que, burocrata lá, alguém, vocação, eu acho que a vocação política é essa, vamos. Não, agora tem que fazer estudo, porque se eu não acertar, a gente vai ter prejuízo. É a conta que chega ao skin the game, que tanto se fala hoje em dia, está na moda falar skin the game, mas é isso que acontece. Então, a realidade para o Brasil, como é um país continental, nós temos muitas necessidades, né? Nós temos zero de logística, vamos ser sinceros, né? Uma vez eu estava lá em Goiás, a gente recebeu uma equipe do Porto de Rotterdam. Cara, foi muito doido explicar para eles o que era o Porto Seco de Anápolis. Vocês têm um porto a 2.000 quilômetros do mar. Como é que funciona isso, né? Porque é muito louco isso, os caras não entendiam. E aí chegou uma hora que ele falou assim, olha, vocês não têm nem transporte, vocês não têm logística, por que vocês estão querendo? Doideira. E eu falo assim, cara, é verdade, você está certo, a gente não tem logística quando a gente pensa em vários modos de transporte, como é que a gente conecta, como é que a gente liga com a indústria e tal. Então, assim, como a gente sempre sufocou o mercado e sempre foi o Estado que conduziu isso, agora a gente tem que pensar isso, é realmente partir do zero. A resposta é essa. A gente não tem essa resposta, mas o mercado está aí para ele dar essa resposta. Eu não sei o que o pessoal do Mato Grosso precisa, mas eles sabem o que eles precisam, a gente tem que dar liberdade para eles falar. Às vezes eles querem subir uma hidrovia ali, e parar lá no Pará e subir lá para o outro porto, em vez de ter que descer para ir para o Porto Santo, sei lá. É eles que têm que fazer essa conta, não é a gente. E a pior parte da história, Samara, é o imposto que é cobrado na passagem de ônibus do pedreiro aqui de Vitória que vai trabalhar, um pedaço daquele dinheiro vai para sustentar uma infraestrutura que vai atender a poucos privados. Deixa o privado resolver. O vice-presidente Mourão falou aqui a questão de incentivo fiscal. O que é o incentivo fiscal? O incentivo fiscal é uma compensação de tanto imposto que se paga, é compensar uma coisa com a outra. Né? Se reduz os impostos todos, né? Estava conversando com o meu sombro, o Eduardo, falando de combustível. Poxa, se reduzir o imposto, pode acabar com esse negócio de renúncia fiscal e ainda vai dar mais grana para o Estado, porque o pessoal vai querer produzir mais. Ninguém só nega hoje porque odeia o Estado, né? Exceto algumas pessoas, mas o normal é a gente só negar imposto, porque a gente não dá conta de pagar. Se o imposto for baixo, todo mundo toparia pagar, eu acredito muito nisso. Tá? Daria mais renda para o governo, a pessoa pagaria menos imposto, ele poderia investir em alguma outra coisa que hoje é do Estado e poderia delegar para o privado fazer. Então, a receita eu não sei, mas eu sei que a gente tem que tentar algo diferente, que esses 200 anos não está dando certo, não. Bom, a curva de Laffer, né, no imposto. Ilson, sobre cabotagem, eu queria trazer esse assunto, né, sobre a BR do Mar, como que a gente pode interagir com outros meios de transporte para baratear e otimizar o nosso transporte aqui no Brasil. Legal. Bem, a BR do Mar foi um programa desse governo, inclusive, né, atual, que para incentivar os transportes de cabotagem no Brasil. A gente tem quase 7.000 quilômetros de costa. O uso de cabotagem ele gira em torno de 10%, então é mínimo, né? O que é cabotagem? É tirar a carga do Espírito Santo e vai mandar para Manaus, ou de Manaus trazer para São Paulo, né? Transportes entre portos do mesmo país. Isso era um setor um pouco desregulado, né? E bastante limitado, vamos dizer, do ponto de vista regulatório. E a BR do Mar, né, foca nessa vocação do Brasil. Então, você conectar a Zona Franca de Manaus com São Paulo, né, através de transporte marítimo, ele é de longe, né, você retira milhões de caminhões aí da estrada, né, ao longo dos anos, né. Mas isso só apareceu quando teve a greve dos caminhoneiros de 2018. Aquele foi um marco para a cabotagem, porque ficou parado o Brasil, todo mundo falou, putz, eu preciso de alternativas. E muitos clientes, na época, começaram a buscar alternativa na navegação. E aí a cabotagem cresceu e o marco regulatório veio junto.
Aí vou puxar um pouco aqui o que o Adriano falou, né? Foi só o mercado ver que o setor estava deslanchando, criaram o marco regulatório, BR do Mar. No final das contas, na minha visão, foi super positivo. O setor acabou tendo voz no Congresso, no Senado. Teve um debate intenso, nem tudo que o setor esperava do marco acabou acontecendo, mas, por si só, foi a primeira vez que o setor teve voz, vamos dizer. A primeira vez que teve um debate nacional sobre isso. E o fato ali era ampliar as capacidades, abrir o mercado, traga mais concorrente e automaticamente preço cai, produtividade sobe. É muito novo, a marca acabou de ser aprovada, não tem um ano. Então, acho que a gente vai sentir o reflexo disso um pouco mais para frente. Já estamos sentindo, você pega grandes empresas de navegação do mundo investindo no Brasil. MSC, maior armador do mundo, acabou de comprar a Login em janeiro desse ano, que é a terceira maior empresa de cabotagem. A primeira já é de uma empresa internacional, da Maersk, segunda da da CMA, a Mercosul Lines, e a Login, adquirida pela MSC. Então, os 3 armadores do mundo estão no Brasil já operando cabotagem agora, a gente vai ver isso mais para frente. Vitória se beneficia muito. Esse porto que eu apresentei aqui, vocação total para cabotagem. Então, a expectativa é que a gente traga para a Vitória mais linhas, mais oportunidades. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa que o aeroporto. A mesma coisa que, quando privatizou o aeroporto, começou a querer trazer linha Vitória-Buenos Aires, Fortaleza-Vitória. Porto é a mesma coisa. A gente tem que desenvolver linhas daqui. Vitória-Nordeste, Vitória-Rússia, Rússia-Vitória, China. Esse é um trabalho que a gente vai fazer lá. Tentar explorar o porto ao máximo para conectar ainda mais aqui a nossa região com o mundo. Então, e a BR do Mar vem de encontro com isso. E é super positivo. Quem tiver curiosidade de ler, vale a pena, porque traz benefícios no médio prazo. Não é estalar o dedo e vira, mas no médio prazo, sim. Gente, nosso tempo já acabou. Queria agradecer vocês. Queria pedir licença para fazer um trocadilho, que é o seguinte. Adriano, seu livro é Transportar é Preciso. Se a gente fosse falar agora, outro nome, privatizar também é preciso? Se eu disser que, mais que privatizar, eu acho que abrir o mercado é preciso. Porque se a gente privatiza só do jeito que a gente tem hoje, a gente troca monopólios públicos por monopólios privados. E é a competição, é o livre mercado, é a concorrência. Eu toparia ainda ter estatal, mas o mercado ser aberto para uma privada operar no mesmo mercado. Eu toparia abrir mão disso, porque se a gente ficar privado, vai acontecer o mesmo problema da FHC. Você privatiza, aí precisa de agência reguladora, aí a empresa captura a agência reguladora, aí vira uma bosta gigante. Então, eu acho que é livre mercado que resolve, mais do que propriamente privatização. Liberdade é preciso? Pode ser? Liberdade é preciso. Muito obrigada. Queria agradecer a vocês pela participação. Uma salva de palmas para Wilson Uli e Adriano Paranaíba.